Como Emílio Médici morreu? Emílio Garrastazu Médici foi um militar e político brasileiro que governou o país entre 1969 e 1974, durante a ditadura militar. Seu governo foi marcado pelo crescimento econômico, mas também pela intensa repressão e censura aos opositores do regime. Médici nasceu em Bagé, no Rio Grande do Sul, em 4 de dezembro de 1905. Era filho de Emílio Médici, um imigrante italiano, e Júlia Garrastazu, uma descendente de bascos. Seu pai era comerciante fazendeiro e sua mãe descendia de ricos estancieiros. O Rio Grande do Sul, estado onde Médici nasceu e cresceu, era conhecido na época por ter uma forte tradição militar e uma cultura agrária expressiva. Isso pode ter influenciado seu futuro envolvimento na carreira militar e na política. Aos 13 anos, matriculou-se no Colégio Militar da capital gaúcha, chegando a integrar a cavalaria, destino não raro na cultura pecuarista gaúcha. Ele permaneceu estudando na capital gaúcha até 1922. Sua carreira militar começou de fato em 1926, quando ingressou na Escola Militar do Realengo, no Rio de Janeiro. Ele participou da Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder, e da Revolução Constitucionalista de 1932, ao lado das forças federais. Em 1936, Médici casou com Cila Gaffré Nogueira, com quem teve 2 filhos, Sérgio e Roberto. Ao longo das décadas seguintes, Médici progrediu consistentemente em sua carreira militar. Ele assumiu uma série de posições em unidades do Exército Brasileiro, acumulando experiência prática e conhecimento em várias áreas. Com sua carreira militar consolidada, Médici dedicou-se à Escola Superior de Guerra, instituição renomada voltada para a formação de líderes militares e civis. Ele ministrou aulas e, posteriormente, liderou a ESG como diretor entre 1958 e 1961. Médici continuou a progredir nas patentes do Exército Brasileiro, atingindo o ápice de sua carreira, ao ser promovido a general de exército. Embora não estivesse diretamente ligado ao golpe de 1964, que derrubou o presidente João Goulart, ele apoiou o golpe. Com o novo regime militar, Médici tornou-se adido militar em Washington, D.C., onde viveu de 1964 a 1966. Ele retornou ao Brasil em 1967, para servir como chefe do Serviço Nacional de Informações. Quando o presidente Costa e Silva sofreu um derrame em agosto de 1969, uma junta de 3 homens, composta pelos chefes do serviço militar, assumiu o controle do governo. O vice-presidente de Costa e Silva, Pedro Aleixo, era considerado político demais para os interesses do exército. Embora não estivesse entre os favoritos à sucessão de Costa e Silva, e não desejava pessoalmente a presidência, Médici emergiu como candidato, quando os militares pareciam incapazes de resolver suas disputas internas, para escolher um sucessor. Após consultar 100 generais, os 10 generais do alto comando do exército escolheram Médici como o próximo presidente. Foi então indicado pelo partido do governo, a Aliança Nacional Renovadora, eleito pelo Congresso Nacional Brasileiro, e empossado em 30 de outubro de 1969. O governo de Médici foi caracterizado pelo auge da ditadura militar no Brasil. Seu governo teve um desenvolvimento econômico notável, e ao mesmo tempo, por uma intensa repressão política. Durante seu mandato, o país passou por uma série de mudanças significativas, que tiveram um impacto duradouro na sociedade brasileira. O período conhecido como o Milagre Econômico Brasileiro marcou a presidência de Médici. Sob sua liderança, o Brasil experimentou um crescimento econômico impressionante, impulsionado por investimentos maciços em setores-chave, como infraestrutura, agricultura e indústria. Essa abordagem resultou em um aumento notável no Produto Interno Bruto do país, e no desenvolvimento de importantes projetos de infraestrutura, como a construção de estradas e usinas hidrelétricas. No entanto, o crescimento econômico foi acompanhado por uma repressão política implacável. O governo de Médici intensificou a perseguição a opositores políticos, resultando em prisões arbitrárias, torturas e desaparecimentos forçados. Órgãos de repressão, como o DOI-CODE,
foram amplamente utilizados para sufocar movimentos de resistência e silenciar críticos do regime. O regime também adotou uma política de censura rigorosa à imprensa e à liberdade de expressão. A propaganda do governo reforçou a ideia de lealdade ao regime, criando uma atmosfera de apoio ao governo militar. A frase, Brasil, ame ou deixe-o, se tornou emblemática desse período, refletindo a narrativa oficial que buscava marginalizar os críticos do regime. Internacionalmente, Médici buscou fortalecer os laços diplomáticos do Brasil, promovendo o comércio exterior e adotando uma postura de não alinhamento nas relações internacionais. No entanto, as políticas repressivas do governo muitas vezes encobriu essas ações, atraindo críticas internacionais e afetando a imagem internacional do Brasil. Seu tempo na presidência do Brasil durou até 1974, quando foi substituído por Ernesto Geisel, também escolhido pelo alto comando das Forças Armadas. Após deixar a presidência, Médici manteve uma participação relativamente baixa na esfera pública. Ele se retirou da vida política ativa e passou a viver uma vida mais reservada. Médici não esteve envolvido em posições públicas ou cargos de destaque após seu mandato presidencial. Isso marcou uma diferença em relação a alguns outros ex-presidentes do Brasil, que muitas vezes continuaram a desempenhar papéis significativos na política ou em outras áreas após deixarem o cargo. Em relação à sua saúde, sabe-se que Médici enfrentou problemas de saúde durante seus últimos anos. Em 1985, foi internado no Hospital Central do Exército, no Rio de Janeiro, com problemas cardíacos. Ele morreu em 9 de outubro de 1985, aos 79 anos, vítima de insuficiência renal aguda e respiratória, devido a um acidente vascular cerebral. Após sua morte, Médici foi velado e homenageado por figuras políticas, familiares e parte da sociedade brasileira. Porém, devido à complexidade do período de sua presidência e à natureza controversa das políticas e ações do governo, o funeral de Médici refletiu as divisões e tensões presentes na sociedade brasileira na época. Seu falecimento marcou o fim de um capítulo na história do Brasil, uma vez que ele havia sido o terceiro presidente durante o regime militar que governou o país por quase 2 décadas, de 1964 a 1985. Seu legado e o impacto de seu governo, tanto em termos econômicos quanto políticos, continuaram a ser objeto de análises e debates na sociedade brasileira. E foi assim que Emílio Médici morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.